O Salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Senhor Deus, fale ao coração da tua igreja. Fale ao meu coração também, Senhor. Nós confiamos no poder do teu Espírito e sabemos que o Senhor usa quem quiser. Então me usa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo que todo mundo lê para momentos de comunhão. É um salmo citado em aniversários, onde os membros estão, em eventos de igreja. Porém, eu sei que alguns irmãos perguntam o que tem a ver a barba de Arão, o que tem a ver a cabeça, o que tem a ver Arão com a história aqui. O que tem a ver o Monte Hermon, o Monte Sião? O texto está falando de harmonia, de irmandade, da coinonia do povo, mas eu nunca entendi esse texto. Eu sei que alguns irmãos têm essa dúvida. A gente lê nas versões mais antigas, né? Diz assim, quão bom e quão suave é quando os irmãos convivem em união. Porém, isso está tudo certinho. É o povo de Deus unido. Tudo certo. Mas eu quero defender hoje que a união é uma bênção que desce do alto para nós. A união, a harmonia e a comunhão do povo de Deus é uma bênção que não pode ser realizada pela força dos nossos braços somente. É uma bênção que vem do alto e Deus dá para Israel, deu e dá para a igreja hoje. É algo que vem de Deus. O texto aqui provavelmente é um salmo de Davi e é um salmo muito usado, foi muito usado em Jerusalém. Ele começa, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso é uma verdade bíblica. Eu sei que se a gente tiver um estudo mais profundo sobre o povo de Deus na história, a gente vai se assustar. A gente vai se assustar por vários momentos do povo de Deus em guerra consigo mesmo. A gente vai se assustar quando a gente vê as rebeliões de Israel, e eu tenho várias mensagens só sobre os rebeldes. Várias mensagens, o tema foi os rebeldes. A gente viu Miriam e Arão se voltando contra o próprio irmão Moisés. A gente viu os líderes de Israel se voltando contra Moisés. O povo se voltando contra o povo. Foi um povo marcado por divisão. Um povo marcado por rebeldia. Muita coisa. Porém, as escrituras continuam dizendo quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. Aí, se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai também se assustar. Porque no meio dos 12 tinha também as picuinhas dele. A gente se assusta também quando a gente vai para a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja dos Atos, do livro dos Atos dos Apóstolos. Problema entre a igreja também, no meio da igreja acontecendo isso. A gente vai para as epístolas e tudo indica que tinha 2 mulheres da igreja, Sintique e Evódia, que tinha problemas. Tudo indica isso. A guerra faz parte do humano. A guerra, a divisão faz parte do humano. Mas a união vem do alto. Pai, Filho e Espírito unidos para sempre. E é essa bênção que a gente precisa pedir. Orar e dizer, Senhor, une mais a tua igreja. Tanto a igreja no mundo, espalhada por todo o mundo, como a nossa igrejinha aqui em Parque Alvorada. Traz mais união, porque a gente percebe no Salmo que isso é bom. É agradável, não é uma coisa falsa, não é uma coisa que traz, ou que faz a gente de besta, ou como alguns usam, eu não sou babaca, né? Não, a união é uma coisa boa para a igreja. É agradável, é uma bênção do Senhor. Esse salmo provavelmente está ligado com Deuteronômio 15, o livro de Deuteronômio capítulo 15. Por quê? Ali, Deus ensina que todo hebreu é irmão, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele sendo o menor, o maior, todos são irmãos. Chega a dizer, se o teu irmão tem dívida, perdoe a dívida do seu irmão. Ali também fala do ano do jubileu, que sempre no 7º ano, os hebreus tinham de libertar os seus escravos. Ou seja, um hebreu tinha outro hebreu como escravo.
É um outro tipo de escravidão, a gente pode estudar isso depois de forma mais profunda. No 7º ano, tinha que libertar. E Deus diz assim, não liberte de mãos vazias. Liberte dando a ele aquilo que é justo, porque ele é teu irmão. Um escravo é meu irmão, isso, ele é teu irmão. Se você tem um irmão que te deve e está em luta em te pagar, perdoe, porque ele é teu irmão. Aí a gente consegue entender o que significa a unidade da igreja. Não é apenas um abraço que você dá, não é apenas um, e aí, tá tudo bem contigo? Não, é uma coisa mais profunda. Essa unidade que a gente aprende lá no capítulo 15 é algo muito profundo. Até quando Deus faz lembrar eles, liberte os seus irmãos que trabalham na casa de vocês no 7º dia, porque vocês precisam se lembrar que todos aqui, do maior ao menor, todos eram escravos no Egito. E eu libertei vocês e cuidei de vocês, e vocês vão fazer o mesmo pelos seus irmãos. Isso é agradável entre nós. O nosso amor e o nosso zelo para com os nossos irmãos, com todo mundo, mas principalmente com os da fé, precisa, ainda que doa em você, em muitos momentos o que mais dói é quando pega no bolso, né? Isso está dentro da união. A ajuda, de repente uma visita no hospital. Ah, mas já tem pastor. Não é a tua visita, isso faz parte da nossa união. Às vezes é o teu abraço, é a tua oração. É de você chamar o seu irmão e orar por ele. E às vezes você dizer, olha, eu estou tão ligado contigo que eu passei a noite orando pela sua vida. Orando, como se, olha, já teve problema de vocês aqui que eu encarei como se fosse tio meu, avó minha, mãe minha. De eu sofrer, de eu padecer, de eu dormir pensando inquieto, porque isso aqui não é uma profissão. Não é uma coisa que eu estou numa empresa, eu vou para casa, eu desligo, apago tudo, não quero falar com ninguém da empresa. Não! Eu vou para casa e eu carrego a minha família na minha mente, no meu coração. Quando eu deito com os problemas de vocês, porque nós somos uma família. Só que você precisa ter o mesmo senso, o mesmo cuidado. Ora, a nossa igreja está crescendo e uma irmã da igreja disse assim, pastor, eu quero justificar aqui a minha ausência. Eu falei, tu tá o quê? Não, a minha ausência, eu estou ausente. Não, tu não está ausente, não, estou ausente, tu está vendo? Não reparei. E quem reparou? Essa união precisa se expandir para você, membro da PIB do Parque. Ah, mas eu não sou pastor e eu não sou diácono, mas você é um irmão. Você é irmão, você precisa se preocupar, você precisa correr atrás, você precisa fazer alguma coisa, meu Deus do céu. Alguma coisa para que o nosso senso de união cresça cada vez mais e então a união seja praticada de verdade. Olha o verso 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O que tem a ver Arão com a história, Nilton? O que tem a ver a cabeça, a barba? Já quebrou, não tem mais união aqui. Ele está em outro tópico agora, é para falar sobre Arão. O que tem a ver as vestes de Arão? Irmãos, Arão era o sumo sacerdote. Qual era um dos papéis do sumo sacerdote? Ou talvez o principal, interceder, sacrificar pelo povo. Ele fazia primeiro pela sua própria vida e depois por todo o povo. Era aquele que levava todo o povo a Deus. Esse era o papel do sacerdote. Ele intercedia por todo mundo. Todo o povo de Israel, o sumo sacerdote, intercedia. E o que significa isso? Esse óleo que cai na cabeça, que desce na barba. Eu aprendi com o Derek Kidney, eu gosto muito dele. Os comentários desde o Antigo Testamento são comentários excelentes. Ele diz o seguinte, olha, o óleo sempre foi destinado à cabeça de quem Deus deu autoridade em Israel. Um rei, um profeta. Vocês lembram que até Eliseu ungiu. Cai na cabeça. E por que desce para a barba? E esse comentarista bíblico diz o seguinte, porque ele é destinado para a cabeça, mas ele não se conforma só com a cabeça. O óleo, ele esparrama. Ele está na cabeça, ele vem descendo pelo rosto, e ele pega na barba, e ele pega na gola, e ele vai descendo em que sentido? A bênção do Senhor não está apenas sobre uma classe em Israel. Ele é destinado ao sacerdote, essa bênção é destinada ao sacerdote, mas ela escorre pela barba. O que ele quer dizer? É o sacerdote e todo o povo de Israel provam das bênçãos do Senhor. Ainda que comece lá com Arão, mas ela vai se derramar por todo o povo. Quando ele fala da veste, é porque a veste do sacerdote é integrada ao próprio corpo do sacerdote. Tem todo um estudo teológico sobre as vestes do sacerdote no Antigo Testamento.
Então, assim como o sacerdote está ligado à sua veste sacerdotal, o povo está ligado entre si, com o sacerdote e com o seu Deus. Essa união do Arão com as suas vestes, com o óleo que vem na cabeça e desce para a barba, ou seja, todo mundo junto. Da mesma forma que o óleo está na cabeça, cai para a barba, a bênção está em Arão e esparrama pelo povo. E está em Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e todos nós temos a unção do Senhor. Com isso, algumas aplicações que ele faz, que para mim é excelente. Nós não estamos aqui apenas para atender quem tem título, apenas para atender quem tem mais. Porque o óleo vai para a cabeça, mas ele tem que escorrer pela barba, pela gola da veste. Não é apenas cuidar daquele que tem uma boa condição financeira e ficar andando só com gente que tem uma boa condição financeira. O povo de Deus é muito além disso. Não é apenas olhar, paparicar, ligar para quem tem um status, mas é para quem tem status, mas isso precisa se derramar para todo o povo, para o pobre, para o mais carente. Porque eu sei que Jesus está olhando para os meus atos. Eu sei que Jesus, por exemplo, está me vendo como eu trato as crianças da igreja. Qual prestígio eu tenho quando eu sou bondoso para uma criança da igreja? Ela não tem nem nada a me dar. Nem R$50 a criança tem no bolso. Não tem nada. O que eu ganho com um olhar de amor e misericórdia e carinho para uma criança da igreja? O que eu tenho com isso? Eu tenho os olhos do Senhor sobre mim, me vendo. Sabendo que não há parcialidade no coração, divisão, preferências para quem é sacerdote, entre aspas, tá? Preferência para quem tem um posto elevado. Deus está olhando. O óleo precisa derramar e esparramar, e cair na barba, e cair na gola, e cair pela roupa, porque o óleo é para todo o povo de Deus, do maior ao menor, para o livre e para o escravo, para todos nós. Aí agora você julga, analisa seu coração. Como tem sido a sua conduta na igreja para com aqueles que têm menos holofotes? Eu sou grato ao Senhor. Eu quero que vocês orem por mim. E eu sou egoísta. Ora por mim todo dia. Eu estou brincando. Ora por mim, por favor. A carga é pesada. Ore por mim. Mas não se esqueça do pobre irmão que senta do seu lado. Não se esqueça daquele pobre irmão que não pega o microfone. Não se esqueça dele. Quando você estiver com ele, às vezes ele está falando, tu fica doido para ele parar de falar porque tu quer conversar com outra pessoa. O Senhor está vendo isso. O óleo não está sendo esparramado. O óleo tem ficado apenas na cabeça. O Senhor está vendo isso. Quando você estiver conversando com uma pessoa de menos expressão, saiba, o Senhor está me vendo, agora eu vou parar com esse... Eu esqueci o nome, quando tu desliga, a pessoa está falando, você está pensando em outra coisa, não tem? Para com isso. Entrega seus ouvidos àquela pessoa que está conversando com você. E a nossa união e a nossa comunhão vai crescendo cada vez mais. Isso aqui fica mais claro quando ele diz, é como o orvalho do Hermon. Hermon era vou chamar de montanha, né? Mas era um monte. Era a montanha mais alta de Israel, Reino do Norte. Era o monte mais alto. E o orvalho pesava sobre o Hermon, sobre esse monte. Porém, a Bíblia diz, é como essa união, é como o óleo precioso que desce, e é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sião era um monte menor que Hermon. O orvalho cai primeiro no Hermon, mas ele tem que descer para Sião também. É assim a nossa união. E aqui o texto eu quero focar nos termos e desce, e desce, e desce. O Kidney diz que no hebraico tem 3 vezes, porque no versículo 2 está assim, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão. Aí no verso 3 é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes. Qual é o ponto aqui? A bênção é a união dos irmãos. E isso é algo que vem do alto, vem descendo pelo sumo sacerdote. A outra ilustração vem descendo pelo monte mais alto, mas vem pegando tudo aquilo que é pequeno também. Essa união é uma bênção do Senhor. Não é causada pela força do homem, mas é Deus que derrama a bênção da comunhão na igreja. Nós vamos orar por cura? Toda semana nós oramos. Nós vamos orar por avivamento? Toda semana nós oramos. Mas nós vamos orar uma coisa. Senhor, eu descobri que a comunhão vem do alto, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. A comunhão é bênção do Senhor. Ano que vem nossa igreja faz 30 anos. Estaremos mais unidos ou menos unidos? 30 anos.
Como vai ser a nossa atitude? Pastor, mas eu acho que a gente já é unido. Irmãos, é assim que a gente lida com os alertas do nosso Senhor. É sempre avançando e melhorando. Sempre avançando e melhorando. Ano que vem estaremos melhores, se assim o nosso Deus quiser, na nossa união e comunhão. Eu já quero terminar e ir para alguns pontos mais práticos. O verso final diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida. Ali é onde? No ambiente da comunhão. Alguns dizem é Jerusalém, alguns dizem é Sião. Para mim fica difícil dizer que é Jerusalém e Sião. É o ambiente da comunhão. Ali onde tem comunhão, perceba, não é onde você está sozinho na sua individualidade que tem seu valor. Não é ali. O texto não está falando disso. É no lugar da comunhão, onde os irmãos estão juntos. Ali o Senhor concede a bênção da vida. É ali onde a gente está. Deus se manifesta para o seu povo. É lindo demais. Tem coisas de Deus que eu só provei em comunidade, tá? Quando eu falo comunidade, a gente junto. Tem coisas do Senhor que eu não provei na minha individualidade. E aí, como eu posso ousar dizer, eu vou para a igreja de 3 em 3 semanas? Ou tu é muito bom, tu é muito santo, ou tu é muito soberbo, cara. Como tu ousa ficar sem o povo de Deus? Agora é só Cristo, é Cristo, é Cristo, Cristo, Cristo. Mentira! Que Cristo? Se é Cristo, você vai ouvir o Cristo, juntando o seu povo, dizendo, olha, eu estarei com vocês até o fim dos séculos, é com vocês. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei para julgar, se necessário ter uma exclusão, uma advertência, ali eu estarei no meio de vocês. É sempre mais de um. É sempre mais de um. Quando ele envia os 70, ele envia de 2 em 2. Então, por favor, como você consegue, às vezes, dizer, olha, eu vou ficar uns 2, 3 domingos aí, não tem problema não, está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa do povo de Deus. Tem coisa que só acontece aqui. Aqui. Deus concede a bênção da vida no meio do seu povo. Irmãos, alguns argumentos que eu ouço. Pastor, eu estou muito desanimado, o que eu faço? Quando eu estou com desânimo, eu vou ou não vou para a casa do Senhor? Eu vou ou não vou para a igreja? Sabe qual é o meu conselho? Finja. Como assim? Finja. Finja que quer ir, vem. Eu não estou com vontade. Eu vou fingir que eu estou com vontade e eu vou. Sabe por que eu falo isso? Mas tu está me incentivando a agir como hipócrita? Não. Sabe por que eu digo para fingir? É porque eu já ouvi de vocês, eu não quero ir, mas quando eu vou, eu amo estar. Por isso que o meu conselho é finja. Chega para a esposa assim, vamos para o culto? Nem quer ir. Vamos para o culto. Aí toma banho, canta um louvor, nem quer cantar, mas canta. Aí você começa a fingir. Daqui a pouco você está aqui. E aí está aplaudindo, está glorificando, está ouvindo um sermão. E aí eu pergunto, e aí, valeu a pena vir? Poxa, pastor. Igual o irmão hoje de manhã disse, dá vontade de nem ir embora. Então finja e vem. Não ouse ficar em casa, passar 3 semanas, 4 semanas. Isso é um absurdo. Nós temos igreja. Honre essa igreja. E sempre que você vier, ore, irmãos. Ore. Chega, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu estou no meio do seu povo, Senhor. Fala comigo. Tem irmão que diz assim, eu só vim para a igreja hoje só para... Eu quero um abraço de alguém. E aí recebe um abraço de alguém. E aí é o seu abraço. É o seu abraço. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você trate a nossa igreja como uma comunidade que não pode acabar, porque ela pertence a Deus. E para ela não acabar, a gente precisa estar juntos. Eu quero ver você toda semana, tá? Eu quero te ver. Eu quero que você me veja. Eu quero que você veja o seu irmão do lado. Eu quero que as nossas ajudas aconteçam aqui. Não menospreze a igreja do Senhor como alguns, não da nossa igreja. Mas está havendo um movimento, e só vai crescer, de menosprezo pela igreja. Cristo age no meu quarto? Age. Mas está escrito, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Na minha cabeça, ano que vem, tem que ser uma coisa muito boa. Me dá ideia. São 30 anos, número redondo. A gente só vai ter um número redondo nos 40. E alguns vão estar mortos, felizmente. Com os 50, outros vão partir também. Mas a boa notícia,
Onde nós estamos agora? Na igreja do Deus vivo. Agora eu estou com vocês. E eu me sinto muito abençoado. Abençoado. Irmãos, aumente a diligência, tá? Vamos unir, vamos harmonizar, vamos pedir perdão, vamos conversar mais, vamos nos atentar ao nosso irmão mais humilde da igreja. Por favor, atente para os irmãos mais humildes da igreja, por favor. A nossa igreja vai crescer em santidade, vai crescer em graça quando a gente olhar para os mais humildes da nossa igreja. É quando a gente vê o filho de quem tem muito com o filho de quem não tem pouco. E os dois estão juntos, se tratando como irmãos. É quando a gente vê um comandante da PM abraçando alguém que é de uma outra, não vou falar bandido, porque não tem bandido, né? Mas de uma outra, bandido não vai abraçar. Mas é alguém que ele jamais abraçaria, jamais ele conversaria, porque ele tem um alto posto. Na igreja, ele vai abraçar, ele vai beijar, ele vai ter como irmão. Ninguém se arrepiou hoje aqui no sermão. Não desceu labareda de fogo sobre nós. Mas o Senhor está falando conosco. Eu amo a igreja do Deus vivo. E você? Você ama? Quão bom e quão suave é quando os irmãos convivem em união. Feche seus olhos. Pai amado, bendito, fortaleça os nossos laços, Senhor. Fortaleça os laços dessa igreja. Que meu amor não seja hipócrita. Que eu não venha bajular ninguém, nem ser bajulado, Senhor. Que haja honra, respeito, mas que esse óleo se esparrame para todos os lados. Que todos aqui se sintam amados e acolhidos, Senhor. Que a gente seja um como o Senhor é um com o teu Filho Jesus Cristo. Derrame sobre nós a bênção da união, Senhor. Que venha do alto, que se esparrame e que isso venha nos dar uma adoração mais agradável a Ti. Quando não só sozinho, mas juntamente com o seu povo, levantamos a nossa voz em oração e o nosso culto sobe de forma agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Nos fortalece, Pai. E não nos deixe cair em tentação. Nos livre do diabo, Senhor. Nos livre do diabo. Nós queremos estar mais perto de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Abençoe o alimento que nós vamos comer. Abençoe os momentos de conversa. Que haja amor, que haja carinho, que haja respeito no meio do Teu povo, Pai. Porque o Teu Espírito nos enche e a gente fica mais amável. A gente fica mais humilde, Senhor. A gente fica mais amoroso por causa do Teu Espírito. Nos dê um momento de comunhão, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.